Entrando na quaresma, primeiro temos que falar do que é o tempo litúrgico. Pessoal, o tempo litúrgico é o modo como a igreja distribui, pelo correr do ano, o mistério de Cristo, encarnação e nascimento até a ascensão em Pentecostes, na nossa esperança da sua vinda final. Com essa recordação dos mistérios da redenção, a igreja nos oferece o quê? As riquezas das obras e merecimentos do Senhor, a ponto de tornar presentes a todo momento, para que os fiéis em contato com eles se encham de graça. Quem já deu catequese? Temos catequista aqui? Alguém? Ano litúrgico na catequese é sempre esse tipo de desenho, não é? É um círculozinho, as cores do tempo litúrgico. Eu não gosto desse desenho, porque parece que a gente anda em círculo. E o ano litúrgico não é andar em círculo, pessoal. O ano litúrgico é como aquelas escadas em espiral que tem estreitinha. Quem está de baixo e olha para cima, vê um círculo, e a pessoa fazendo assim. Mas quando a gente vê o que é, a gente vê que não é andar em círculo. A gente vê que a cada ano a gente sobe um degrau, a gente sobe um pouco mais. Beleza, vivemos o Natal de novo, a Quaresma de novo, sim, mas cada ano mais próximos da vida eterna, da segunda vinda de Cristo. Então, ano litúrgico, nunca se confundam. Não é andar em círculo. Eu vejo aqui tem pessoas que talvez com 50, 60, 70 anos, viveram já 70 quaresmas na vida. Podem pensar, todo ano igual. Não. Cada ano a quaresma, o Natal, a Páscoa, o tempo comum, converte o nosso coração de forma diferente para alcançarmos a vida eterna. E assim como toda semana tem seu centro, seu ponto culminante no domingo, o ano litúrgico tem ele na Páscoa anual, o Tríduo Pascal, onde vivemos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E esse Tríduo Pascal é preparado pela Quaresma e estendido por 50 dias no tempo da Páscoa. Vivemos esses dias da Quaresma, como vai rezar o padre no primeiro domingo da Quaresma, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Todo esse ciclo que a gente vai viver agora, Quaresma, Tríduo e Páscoa, tem esse objetivo, a Páscoa eterna. Durante a Quaresma, vivemos esse período em que se aproximam os dias da paixão de Cristo, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e celebrado o mistério da nossa redenção. Nesses 40 dias penitenciais, que vão da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor, antes dela, ano após ano, o Senhor concede aos seus fiéis a graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais. Todo mundo já ouviu, mas 40 dias é significativo para a história da salvação. O povo de Deus no deserto, Moisés no Sinai, Jonas pregando a conversão, Elias no deserto e na plenitude dos tempos, Cristo, jejuando 40 dias, consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. A Quaresma é um desígnio de Cristo, não é uma invenção da igreja. Cristo quis santificar um tempo da nossa vida para se preparar para a Páscoa. Assim como Ele santificou 40 dias antes de iniciar a vida pública, como Ele santificou aquela noite nos jardins antes de ser crucificado. Assim como Ele preparou os momentos de sua vida, Cristo nos convida a preparar a nossa vivência da Páscoa. A Quaresma, na sua história, pessoal, ela surge como uma preparação para aqueles catecúmenos, ou seja, pagões que resolveram se converter, para receber os sacramentos do batismo, crisma e eucaristia na vigília pascal. Porém, com o tempo, até porque o número de catecúmenos diminuiu, essa preparação foi sendo necessária não só para quem não era batizado, mas para também os fiéis já batizados. O Concílio Vaticano II ensina que a igreja peregrina sobre a terra é necessária para a salvação. Porém, não é só estar batizado. Não se salva quem, embora incorporado à igreja, batizado, não persevera na caridade. Ou seja, permanece na igreja pelo corpo, pela aparência, mas não está com o coração. Se a ela não corresponderem, se a graça de Cristo
não correspondermos com nossos pensamentos, palavras e ações, bem longe da salvação, nós seremos mais severamente julgados. Assim, enquanto Cristo é santo, inocente, imaculado, a igreja contém pecadores e, simultaneamente santa, ela sempre precisa de purificação, sempre precisa de penitência e renovação, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Pessoal, o batismo, ele não é um ato simbólico. A gente passou a ser membro da árvore da vida que é Jesus Cristo. Somos incorporados lá com uma missão, com uma vocação de santidade. Se lá somos incorporados e lá renegamos a Cristo, mais severamente seremos julgados que aqueles que nunca lá estiveram. E eu falo do batismo porque eu fui batizado nessa paróquia. Exatamente aqui, dia 23 de maio de 2000. E eu tenho que ter essa noção. Fui batizado para a santidade. Se a ela não correspondo, Cristo nos julgará. Por isso, toda a quaresma rezamos o quê? Agradecemos a Deus, porque Ele estabeleceu esse tempo privilegiado à salvação, para que nós recuperemos a pureza de coração. Se a quaresma é um tempo de penitência, pessoal, um dos principais motivos é estar em vista de participarmos do mistério pascal pelo batismo, tanto os catecúmenos quanto nós que vamos renová-lo. Se fala muito, quaresma é tempo de penitência, quaresma é tempo de penitência, e na história da igreja se acentuou muito a penitência. Mas não é uma penitência sem motivo, não é uma penitência para doer, para cansar. É uma penitência em vista de lembrarmos que somos batizados, lembrarmos que viemos do pó, lembrarmos que estávamos perdidos e que sozinho não iríamos nos salvar, e que Cristo morreu por nós para nos salvar. É uma penitência não em vista de, como vai dizer na quarta-feira de cinzas, o rico e o pobre que faz a sua doação, a sua penitência, não é uma penitência para se mostrar, é uma penitência para se converter. Então não é uma purificação por si mesmo, mas em vistas do tríduo pascal, do mistério pascal lá celebrado. E é isso que o sacerdote vai dizer na quarta-feira de cinzas, logo no começo da liturgia eucarística, assim que terminar o ofertório. Ao oferecer-vos solenemente esse sacrifício no início da quaresma, nós vos suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras da penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão de vosso Filho. Iniciamos a quaresma de novo, com vistas da celebração do tríduo pascal. E destaco ainda, não é uma conversão individual. Ninguém vive a quaresma sozinho em casa, vive na igreja, porque somos membros da igreja. Porque ano após ano, o Senhor não reabre para o Luiz, para o Sidney, para o Padre Sedemir. Ele reabre à igreja, a todo o povo dele, a estrada do Êxodo, a mesma que o povo de Israel percorreu para sair da escravidão do Egito para a terra prometida. Ano após ano, o Senhor nos abre de novo essa estrada, para sairmos dessa mancha que carregamos para a graça batismal, aquela veste branca que o Senhor nos deu. Junto, então, do batismo, a penitência é parte da quaresma. E eu destaco que a penitência quaresmal é vontade do Senhor. E olha que bonito como a penitência vai ser definida pelos prefácios da quaresma. Vós quiseste que vos rendêssemos graças por meio da abstinência. Moderemos nossos excessos e imitemos vossa bondade. Pela penitência corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa. E eu vou pular muita coisa, porque a penitência, pessoal, é render graças a Deus. A penitência é louvar a Deus. Porque a penitência, ela mostra que a gente não é nada sem Deus. Por exemplo, pare de comer. Não precisa ficar um dia sem comer. Fique metade de um dia sem comer. Bate a fome. Fique um dia inteiro sem comer. Começa a bater a angústia. E você vai percebendo que você não é nada sem comer.
Pare de respirar. 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. A gente se lembra que a gente é passageiro aqui, que a gente é fraco, que sem Deus a gente não é nada. A penitência não é um modo de dizer, ai, estou sofrendo, glória a Deus. Não, a penitência é um modo de dizer para o nosso coração, se lembra que tu não é nada sem Deus. Se lembra que tu pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos nessa terra, mas a vida eterna depende de Deus.